Bom dia, pessoal. 20 de julho, né? Aniversário comemorando a chegada do homem à Lua. Hoje foi 69, né? Então são 51 anos, é isso? Não, que 50, 61 anos, sei lá. Estamos em 2020, né? Foi 69. Então, 51 anos da chegada do homem à Lua. Fato incrível, né? E outra coisa incrível é que a nossa prova também está chegando agora, né? Cálculo 1, segunda prova é na próxima sexta, a partir da próxima sexta-feira. E na aula de hoje a gente vai então tirar as dúvidas que vocês tenham. Isso pode ser feito através da resolução de exercícios da lista, né? Então eu estou com o Mentimeter aberto. Vou passar o código para vocês no chat, né? O URL e o código, para que vocês entrem e votem no exercício que a gente quer trabalhar. Ou se acharem mais conveniente, a gente pode simplesmente tirar dúvidas mediante perguntas de vocês, tá? Então o site é o mente.com e o código é o 102529. A votação é naquele formato de sempre, né? A gente põe, se você tiver... Ali está escrito no formato número e item, tenta indicar então assim, ó, seção, ponto número, e se houver um item, ponto item. Então, sei lá, 3.5.b, por exemplo, se for o caso, tá? Então eu vou abrir as votações para vocês. Vamos abrir por 1 minuto para começar. A gente prorroga se for necessário, tá? E aguardo lá pra gente. Enquanto isso eu vou abrindo a lista. Tá bem, tô com a minha aqui na mão. Não tô vendo nenhum voto. Acho que vocês preferem perguntar coisas que não sejam da lista, tudo bem também, né? Ah, opa, apareceram. Legal. Eu vou prorrogar mais um pouquinho, tá? Mas pode ser mais 1 minuto. Tá, a seção 3, se eu bem me lembro, é a de cálculo de primitivas. E da seção 1 são problemas de máximos e mínimos, né? Tá, 1.11 é o famoso do cone, um problema bem bacana, tá? E depois algumas integrais, tá bom. Tem o 1.9 também, né? O que é o 1.9? Eu acho que... Gente, o 1.9, se eu não me engano, eu acho que a gente fez ele em alguma aula anterior, tá? É o de encontrar o triângulo com área mínima, né? A gente obteve a função, inclusive, fizemos o gráfico com uma animação desses triângulos no Desmos e tudo mais. Mas podemos ver, tá? A gente fica com essa lista grande aqui, ó, o 1.11, o 2.5, o 3.40, o 3.36, e depois a gente mudou alguma coisa, essencialmente não, né? Tá, então estamos ali com a votação encerrada. O mais pedido no momento é o exercício 1.11. Qualquer uma, Vitória.
Não sei se chegou a votar, mas se aparecer outra coisa, depois vocês pedem aqui no chat também. Não vai ter problema nenhum, tá? A gente tem ali uns 3 exercícios para fazer, desses mais votados, e depois a gente olha os outros. Ah, tá bom, deu tempo? Legal. Tá, então vamos trabalhar no 1.11. Eu vou tentar copiar e colar o enunciado dele aqui para a gente ter a figura mais facilmente e de uma maneira mais bem desenhada, né? Vamos lá. Apareceu um rabinho aqui do exercício anterior. Já vou compartilhar com vocês a tela. Vou fazer isso já. Para o pessoal do vídeo e para quem está ao vivo agora, bugzinho de sempre, todos vendo a lousa perfeitamente, tá? Então o problema é exatamente, é um problema clássico, né? A gente consegue fazer isso concretamente, tá? Então a ideia é assim: pega um disco de papel, né? Corta um disco, né? Uma circunferência, papel com um raio que você quiser A. Recomendo que ele seja bem grande, dependendo da espessura do teu papel, para você obter a coisa de uma maneira decente. E aí o que você faz é basicamente cortar um setor circular aqui, tá? Então você pega o papel, corta, abre um ângulo aqui, vamos chamar assim de alfa, tá? Um ângulo alfa, deixa eu fazer um alfa melhorzinho aqui. Tá bom? Então você corta esse ângulo alfa e você vai ficar com uma figurinha tipo um Pac-Man, se você sabe o que é isso, ou uma pizza cortada em um pedaço de ângulo alfa, se você quiser. Se você pegar os dois segmentos que sobraram, né, o AC e o BC nessa figura, e juntar ambos, né, tentar identificar os pontos A e B, a figura que vai se formar vai ser exatamente um cone, tá? Um cone com eixo geratriz aqui de medida A, né? Que é exatamente o raio da circunferência, né? O ponto C vira o vértice do cone. E aí a pergunta é tentar achar de alguma maneira o ângulo alfa que você vai ter que fazer aqui, tá? Para obter o cone de maior volume possível. Depois ele pede para fazer uma conta entre a razão entre o raio e a profundidade do cone, de modo tal que você tenha volume máximo. Então, eu vou deixar só ajeitado a conta que precisa ser feita e depois, se precisar, a gente termina, né? Então eu quero calcular o volume desse cone, né? A gente sabe que o volume do cone, o que ele é? É a área da base, que é um círculo, né? Vezes a altura sobre 3, tá bom? Agora, quem que é a área da base e quem é a altura desse cone, né? Bom, vamos lá. A altura está aqui, né? Você pega o centro da circunferência na base, tá bom? Essa aqui é a altura H do teu cone. E aqui você vai ter um certo raio, que é o raio da base do círculo, né? Que forma o cone. Vou chamar esse cara de R aqui, tá bom? Vou escrever esse H um pouco mais legível. Tá? Então eu tenho essa altura. E aqui de novo eu tenho o segmento A, né? Então eu tenho uma relação entre a altura e o raio do cone, o raio da base do cone, né? Ok, o que você acha? Essas duas quantidades estão atreladas entre si, obviamente, por conta de um teorema de Pitágoras aqui, né? Claro. De modo tal que a gente tem que A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais o raio ao quadrado.
E outra coisa, o que determina o raio ou a altura desse cone? É o tamanho desse setor que você cortou do disco original, né? Você pode pensar assim, quanto menor for esse setor, mais alto vai ser o cone, né? Ou melhor, quanto maior for esse ângulo, mais alto ele vai ser, mais alto, né? Mas por outro lado, se você corta um setor muito maior, você vai ter uma circunferência menor aqui embaixo, né? Esse raio vai ficar diminuído. Então você tem um equilíbrio entre raios e alturas aqui, dependendo todos do ângulo alfa que você usa, ou de algum outro ângulo, que é como eu vou fazer, de modo que não dá para dizer direto o que é uma coisa. Quer dizer, dependendo do ângulo alfa, eu vou ter áreas da base maiores e alturas menores, ou vice-versa. Eu quero justamente obter a situação em que esse produto aqui é máximo, tá? Então, em vez de usar aquele ângulo alfa, eu vou usar esse ângulo externo, né? De fato, o tamanho que sobrou aqui. Vamos chamar esse ângulo aqui de θ, tá bom? Eu vou escrever tudo em função de θ. Alguém tem uma ideia de como determinar o raio ou a altura do cone a partir do ângulo θ? Laranja? Temos manifestações no chat, vamos ver. Essa é a parte interessante do problema. O Rafa observou bem, né? O ângulo θ determina um arco de circunferência, né? O arco AB, tá bom? Deixa eu mudar a cor aqui para ficar visível o cursor. Esse arco AB depende exatamente do ângulo θ. E aí, com isso, então o θ vai determinar o AB. E o que é o AB? Esse arco de circunferência que ele vira exatamente o círculo que é a fronteira da base do cone, né? Então eu achei um jeito de amarrar isso tudo. E quanto que é o comprimento do arco AB? Qual é a medida dele? A tua circunferência tem raio A, né? Se você não lembra direto a fórmula, dá para fazer com uma regrinha de 3, né? Se o θ fosse 2π, o comprimento da circunferência seria 2π vezes o seu raio. Para um ângulo θ, esse comprimento aqui vai ser quanto? L, né? Então, com essa regrinha de 3, a gente vai ter o quê? L é igual a θ vezes A, tá bom? Θ vezes A. E eu já tenho, então, o comprimento da minha circunferência na base do cone. Se eu tenho o comprimento da minha circunferência na base do cone, eu sei que, como ela é um círculo, ela é 2πr. E, portanto, eu determino o raio em função do θ, do setor circular que eu deixei no meu disco, e do raio da circunferência original, né? Tá? Então, quanto que é o L? θ vezes A. 2πr, portanto eu tenho R em função de θ. O A é fixo, né? Então o R vai ser θ vezes A sobre 2π. E aí matou, né? Se o R é θ vezes A sobre 2π, essa aqui é a informação mais importante, eu consigo também calcular o H, né? Quem que é o H? H vai ser a raiz quadrada de A2 menos R2, isso. E, portanto, vai ser raiz quadrada de A2 menos θ ao quadrado sobre 4π2, né? Esse é o 4π, tudo dentro dessa raiz aqui. Então, se você quiser, dá para colocar algumas coisas em evidência. A gente vai ter o quê? A ao quadrado dá para pôr em evidência, certamente ele pula fora da raiz. Quando eu tirar o mínimo aqui, vai sair um 2π. E aqui vai ficar a raiz de 4π quadrado menos θ ao quadrado. Se eu não errei nada, deixa eu ver, é isso mesmo, né? A gente puxa um A
ao quadrado sobre 4π ao quadrado dentro da raiz. Tá? Então, essa é a altura. Deixa eu marcar assim, ó. Isso aqui me implica que a altura é igual a isso. E, portanto, eu tenho a faca e o queijo na mão para terminar o problema, né? Minha variável é o ângulo θ. E aí, então, quem que é o volume do cone, né? O volume agora vai depender de θ. De que forma? Vai ser a área da base. Deixa eu dividir aqui para me organizar um pouco. Vai ser a área da base do cone, né? Então é π vezes r ao quadrado. Vezes a altura sobre 3. Ou seja, π vezes θ ao quadrado vezes a ao quadrado sobre 4π2, com aquele 3, 12π ao quadrado, vezes h, né? Ou seja, a sobre 2π vezes a raiz de 4π quadrado menos θ ao quadrado, tá bom? E é essa função que eu preciso maximizar. Não faz sentido, né? Mas a gente deixa o intervalo fechado para garantir que eu consiga a existência de máximos e mínimos, tá bom? Então eu ponho θ de 0 até 2π. É claro que θ igual a 0 e θ igual a 2π, você não forma cone algum, né? Faz essa experiência, pega um papel, corta isso e vê como é que fica, tá? Vamos tentar rearrumar isso. A gente vai ter o que então? Eu vou ter uma constante enorme aqui, né? Vai ficar π ao cubo sobre 1 vai embora, 24. Esse π dá para cancelar, né? Ao cubo sobre 24 π quadrado vezes θ ao quadrado raiz de 4π menos θ ao quadrado, tá bom? Eu preciso então, esse cara aqui é uma constante, né? Então eu poderia olhar para uma função, vamos chamar ela de vetil, tá? Só para, porque o ponto de máximo independe dessa constante. Então eu poderia só derivar, bom, não precisa, senão vai introduzir complicação à toa, né? Poderia derivar só em relação a θ, isso aqui tudo é uma constante, tá? A é um número dado, é o raio da circunferência original. Você deriva e vê quais são os pontos críticos, né? Claramente, aqui é 4π quadrado, tá? No θ igual a 0, essa função vale 0. No θ igual a 2π, ela também vale 0. No 0, 0 por causa desse fator. No θ igual a 2π, 0 por causa desse fator. E vai ter algum ponto, algum θ intermediário, onde ela vai assumir um valor positivo, né? Essa função é estritamente positiva. Se ela é estritamente positiva e vale 0 nos extremos do intervalo, é porque o máximo está no interior, tá? Então, você vai calcular o v' de θ e ver quando que dá 0, né? Isso vai ser a ao cubo. É um problema bem bonito, né? Bem geométrico. E aí vai ficar tudo isso vezes a derivada do que está lá dentro. Uma regra do produto com cadeias, então derivada do primeiro, 2θ. Derivo o primeiro, copio o segundo. Mais, vai virar um menos daqui a pouco, né? Deriva, copio o primeiro, θ ao quadrado, e deriva o segundo, né? Então vamos derivar o segundo. O que é a derivada do segundo? Vai ficar 1 sobre 2 vezes aquela raiz quadrada, né? Ela vem para baixo. E aí você não precisa se preocupar com θ igual a 2π aqui, por quê? A derivada é sempre em um intervalo aberto, tudo bem? Então esse cara aqui,
o θ nunca é igual a 2π quando eu estou fazendo essa conta. Então vai ficar, e eu vou multiplicar por θ² vezes a derivada do de dentro, né? Era para ter um sinal, a derivada de dentro é menos 2θ, o 2 vai embora com o 2 que tinha aqui, fica um θ². Tá bom? Então essa é a derivada da função v para θ no intervalo aberto de 0 a 2π. E aí, quando que o v' vai ser 0, então? A gente tira o mínimo, tem algum comentário lá no chat? Ah, Isabela, o 2, eu falei, talvez você não tenha perdido, né? Como é que é? Quando eu for derivar o de dentro, a derivada vai ser menos 2θ, né? Então era para ter um menos 2θ e quando eu derivo a raiz tem um 2 aqui embaixo, tá bom? Então cancelou. Tudo bem? Né? A derivada disso aqui vai ficar... Vou escrever aqui em outra cor, né? Vai ficar 1 sobre 2, a raiz quadrada do que tem que estar lá dentro, vezes a derivada do de dentro. A derivada do de dentro é menos 2θ. Bom, então esse 2 eu cancelo com esse. O menos veio para cá, né? Na regra do produto tinha um sinal de mais, com esse menos virou menos. E o θ² vezes esse θ deu θ². Tá bom? E aí quando você tirar o mínimo, né? Tirando o mínimo vai sumir a raiz no numerador. E o denominador a gente ignora, porque eu quero ver onde isso é zero, então vai ficar 2θ vezes 4π² menos θ² igual a θ², tá bom? O que vai dar isso? A gente tem θ igual a zero é uma solução, tá fora, então você corta, distribui aqui, você vai ter quanto? 3θ², né? É isso? Passo para lá, igual a 2θ vezes 4π². E aí a gente vai ter então θ igual a 8, então a raiz aqui, né? 8π² de raiz vai dar 2 raiz de 2 π sobre raiz de 3. Tá bom? Esse é um número, é o θ que vai te gerar o ângulo máximo. Tá bom? Então, o que eu tenho? No bordo, eu vou ter o volume no zero igual ao volume no 2π, ambos iguais a zero. E no interior, eu vou ter o V. Vamos chamar, V de... Vou escrever esse número, né? 2 raiz de 2π sobre raiz de 3 igual a um certo valor, tá bom? Esse cara aqui é o máximo global, né? Então você achou o θ, é esse número, né? 2 raiz de 2 sobre raiz de 3π, que maximiza o volume do cone. O que você tem que fazer agora? Substituir ele no lugar desse θ aqui, substituir ele no lugar desse θ aqui, fazer o R sobre H e ver que dá raiz de 2. Acho que é essa a resposta, né? Então, você vai ter o R de θ, né? Então você vai ter o R max. Bom, não vou escrever assim porque não é o raio que é máximo, né? Então, o R desse número 2 raiz de 2π sobre raiz de 3
vai dar quanto? 2 vai embora, fica raiz de 2A sobre raiz de 3 só, é isso? 2π cancela, isso, raiz de 2A sobre raiz de 3. Então esse é o raio que maximiza, o H desse mesmo θ, aí a conta é um pouquinho mais involved, né, como dizem. Vai ser A sobre 2π, quanto que é θ ao quadrado? Θ ao quadrado a gente tem ali, né? É 8π ao quadrado sobre 3, então vai ficar A sobre 2π, eu vou ter raiz de 4π2 menos θ ao quadrado, que eu acabei de falar quanto era, né? 8π2 sobre 3. O que vai me dar isso? Vai dar A. Aqui eu posso puxar um 4π quadrado, né? Que vai cancelar com esse de fora. E aqui eu vou ficar com raiz de 3, né? Embaixo. A sobre raiz de 3. E, portanto, R sobre H no ponto de máxima é exatamente raiz de 2, tá bom? Que é o que o exercício pedir. Então, o cone, se você tem um cone construído dessa maneira, com um raio qualquer, se você quiser obter um volume máximo, o cone resultante vai ter proporção entre raio e altura dada por raiz de 2, exatamente, né? Que é uma coisa bem interessante. Então, isso não determina o A, não determina nada, mas a gente sabe que o θ é esse ângulo complicadinho aqui, né? 2 raiz de 2 sobre raiz de 3. Se você quiser, a gente pode fazer o gráfico dessa função no Desmos, né? Eu vou trocar o θ por x, tá? Vamos tentar trocar a janelinha para o Desmos para vocês e também para o pessoal no vídeo, né? Para vocês já apareceu, para o pessoal no vídeo deve aparecer com aquele bugzinho de sempre. Então eu vou, em vez de usar θ, eu vou usar a variável x. Isso dá x quadrado vezes a raiz de 4π quadrado. Nossa, isso está no expoente, né? X quadrado vezes a raiz de 4π ao quadrado menos x ao quadrado, tá? O ponto, bom, você vê que tem um domínio, né? Então, obviamente, está tendo de 0 a 2π, e a gente tem um problema com o zoom aqui, né? De valores, quer dizer, o ponto de máximo é um valor bem grande, né? Aparentemente. Aparentemente não, né? Mas ele está chegando, quer dizer, o valor dessa função é mais de 95 ali, né? Então quanto? 5.13, né? E o valor máximo é 95.475. Vamos tentar ver uma ideia, alguma coisa. Aqui eu estou pondo. Bom, a gente pode botar a constante aqui na frente, só para ter uma ideia do valor real. Quanto que era a constante? A ao cubo sobre 24π ao quadrado. Esse 24π ao quadrado vai dar uma boa controlada. Então, A3 sobre 24. Desmos é ótimo, né? Mas às vezes essa notação, o jeito dele de escrever, a gente precisa se acostumar. 24π ao quadrado. E aí melhorou bastante, né? Deve ter dado uma boa achatadinha. Vamos adicionar uma barra deslizante para o A. É isso. A igual a 1 está aqui, né? Então, quer dizer, não importa qual seja o valor, né? Bom, A é sempre maior que zero, né? O raio de uma circunferência. O ponto de máximo você vê que é sempre o mesmo, né? A gente está com a parte positiva, né? Entre 0 e 2π, o ponto de máximo é sempre o mesmo.
independente do valor de A, que só aumenta a função. Por isso que eu poderia ter, para efeito de calcular máximo e mínimo, simplesmente descartar essa constante. O ponto, né, o valor de máximo ou mínimo depende certamente dessa coisa. Então a gente tinha achado 2 raiz de 2, né? 2 raiz de 2 vezes A sobre raiz de 3. Né? Então dá esse número. Era isso mesmo? Deixa eu ver. Ah, tem um π na frente. Não depende do A, claro, depende de π. Essa constante aqui é o π. Tá bom? Então, de fato, é o ponto, esse ponto aqui, que é o ponto de máximo, né? 5,13 qualquer coisa ali, tá bom? Dúvidas nesse exercício? Bem interessante, né? Um exercício bem geométrico, bem bonito. Vamos ver qual que era algum comentário que vocês queiram fazer, senão eu já vou pegando o próximo, né? O maior número da nossa tela lá do Mentimeter é o 340, né? O que é o 340? Deve ser calcular alguma primitiva pelo número. Deixa eu ver se eu o encontro. Achei. Tá, ele é uma coisa com quocientes ali, né? Isso. Muito bem. Deixa eu abrir uma nova página para vocês e copiar já esse enunciado, tá? Nenhum comentário a respeito desse exercício, então, do cone? Ele é bem bacana. O que não quer dizer nada, tá? Não estou dando dica para prova, nada. Eu só gosto muito dele mesmo. Não tem nada a ver com nada que cai na prova, eu acho. Quer dizer, problema de máximo e mínimo, né? Deixa eu pegar o enunciado aqui. Você percebe? É aquela coisa de sempre, né? A graça está em modelar o problema. Depois que você fez isso, aí é usar o cálculo como ferramenta e era essa a nossa intenção ao longo do curso, né? Você saber identificar que o teu problema pode ser resolvido com a matéria que a gente está estudando e conhecer as ferramentas necessárias para resolver. Então, você lê o problema e fala, isso aqui olha, com cálculo 1 eu dou conta. Basta escrever tal variável em função de tal, e aí... como é que era? Para resolver esse problema eu preciso derivar, né, o teorema de Fermat junto com o Weierstrass. Tá, aí você pode falar, como é que era isso mesmo? Aí você vai pegar um livro para olhar sem dificuldades, tá? O importante é você saber, como engenheiro, arquiteto, tudo que for fazer, é saber reconhecer as ferramentas necessárias, até porque, em geral, você não vai ter à mão todas as ferramentas para resolver todos os problemas. Você pode precisar montar uma equipe, e aí montar a equipe implica em saber escolher as pessoas certas para resolver aquele problema. Então, identificar um problema, saber quais são as ferramentas necessárias, e aí sim montar uma equipe ou tentar resolver esse problema sozinho é a tarefa importante ali, né? Tá, então estou com o enunciado, vamos voltar para a nossa luzinha. Você tem que calcular esta primitiva aqui, tá bem? Deixa eu compartilhar com o pessoal que está online. Vai ficar preto um pouquinho no vídeo, voltou. Para o pessoal aí também, tá? O exercício é esse. Então você tem um produto aqui no denominador, né? Uma coisa curiosa.
Você tem 1 mais x quadrado e raiz de 1 menos x quadrado. Veja, aqui você pode escolher o que você quiser, tá bom? Se você, por exemplo, chamar x quadrado de tangente, você vai ter alguma coisa envolvendo secantes. Porque aí você melhora este primeiro fator, 1 mais x quadrado. Se você chamar o x de seno ou de cosseno, tá? O que você vai ter é uma outra... Você vai melhorar essa parte aqui. Então, você escolhe o que você quer fazer. Se eu não me engano, os dois devem dar bons frutos. Tá? Quem pediu esse tentou fazer alguma dessas coisas? Sim? Não? Deixa eu ver, tem aqui alguma coisa no chat. Não tentou, né, Iago? Vamos tentar fazer isso junto? O que vocês acham? Ou vocês querem um tempinho para tentar e a gente vê outro exercício? Porque senão eu mato a ideia e aí fica meio sem graça, né? Sim, não? O que vocês acham? Tenta fazer alguma dessas mudanças ou a que você gostar mais, tá? Aí você pode ver que fica mais confortável. Não fez ainda, né? Tá, isso. Vamos tentar fazer. E aí depois, o que vocês forem fazendo, a gente tira as dúvidas. Porque senão eu estou matando exercício à toa, né? O 1.11... Tá, então vamos lá. Dá para marcar aqui no Zoom que já foi feito, né? O 3.40 a gente vai ver daqui a pouquinho. O outro que é famoso é o bem pedido aqui, é o 3.36, tá? Que é calcular primitivas também. Esse eu acho que a gente fez na aula passada, gente. Raiz quadrada de A2 mais B quadrado x quadrado. Se não foi na aula passada, foi no anterior, tá? Eu vou colocar ele na tela também, vou repetir a dica e vou pedir para vocês tentarem fazer. Se quiser voltar depois no vídeo para dar uma olhada, à vontade também. Mas acho que é bom tentar fazer sozinho, tá? Então esse aqui era um, né? Que vocês estão vendo. Esse aqui era o 36, tá? O 36, a melhor coisa é você isso aqui a gente pode fazer o seguinte, né? Vou dar mais ou menos a dica. O raiz de A2 mais B2x2, você pode fazer colocar o A ao quadrado em evidência dentro da raiz, puxa ele para fora, você vai ter 1 mais B ao quadrado sobre A ao quadrado, crescer um pouquinho essa raiz, x quadrado, tá bom? E aí, bom, para escrever isso de um jeito melhor, você vai escrever assim, bx sobre A, tudo ao quadrado, tá bom? Dentro da raiz. E aí qualquer coisa chama bx sobre A de tangente de U,
né? Porque você vai ter 1 mais tangente ao quadrado, isso é secante ao quadrado e a derivada vai cair numa integral de secante ao cubo. A gente fez exatamente esse. E aqui você pode escolher chamar x de tangente de u ou x igual a seno de u e ver o que dá cada um deles, tá bom? Então esse era o exercício 36. O 2, 5. Tá, vou dar uma olhada aqui na lista da seção 2, exercício 5. É o das áreas, né? Legal. Esse aqui também a gente pode encaminhar ele. Vou tirar um print da tela aqui para ter o enunciado. Ok. Então depois, se for o caso, a gente volta nesses, tá? Então temos aqui o exercício 5. Tá, diminuir um pouquinho o enunciado, para não comer a tela toda. Beleza. Tá, então é um probleminha desses aqui, né? Acho que alguém tinha perguntado da outra vez. Eu acho que no vídeo lá também, nas videoaulas, eu resolvi ele. Então o ponto é esse, né? Você tem a área roxa e a área verde, né? Vamos dizer, esse ponto aqui é o ponto C1. Esse aqui é o ponto C2. Tá, e o que você quer é descobrir o valor de C de modo tal que as áreas roxa e verde claro sejam iguais, tá? Então o que a gente tem de informação ali? Eu tenho que f de C1 é igual a f de C2, para começar, né? Isso vai me dar alguma relação entre C1 e C2? Qual que é ela? Quem é f? 2x menos 3x ao cubo, então a gente vai ter que 2c1 menos 3c1 ao cubo é igual a 2c2 menos 3c2 ao cubo, tá? Então isso aqui é uma relação importante entre as variáveis ou os parâmetros C1 e C2, que são os extremos de integração que a gente quer no final das contas. Então vamos lá. O que você quer, né? Eu quero que as áreas sejam iguais. Então quem é a primeira área? A primeira área é a integral de 0 até C1 da maior menos a menor, né? Então a função constante C menos f de x dx. Isso eu quero que seja igual à integral de C1 até C2 de quem? De f de x, a função que está por cima, menos a que está por baixo. E aí você vai desenvolver isso aqui, usar aquela relação que está destacada ali do lado direito e descobrir quem é o valor de c, tá? Isso vai te dar uma equação. Então o que a gente vai ter aqui, né? Esse primeiro lado vai me dar a integral de c de 0 até C1. Quem é uma primitiva de c? C vezes x, né? Então vai dar, se eu for rápido aqui, vocês me avisam, C1 vezes C, menos C1 vezes 0, tchau, menos, aí eu vou calcular a primitiva da f, né? Quem é a primitiva da f? Que não é, aqui está indicada por y, né? Então essa aqui, minha f de x é isso. Então a primitiva da f, né? Y igual a f de x, chamando assim aqui embaixo. E aí uma primitiva para f, quem é? Qual é a função que quando eu derivo dá 2x menos 3x ao cubo? Bom, a parcela, né? A primeira é x quadrado e a outra vai ser menos 3x a quarta sobre 4. Tá bom? Se você deriva mais a indefectível constante de integração.
Se você derivar isso aqui, vai dar 2x menos 3x ao cubo, tá? E isso eu vou calcular nos extremos, né? Então, eu posso escolher para o cálculo da primitiva qualquer uma delas, para o cálculo da integral qualquer primitiva, eu posso botar k igual a zero, não vai fazer diferença nenhuma. Então aqui eu vou ter menos c1 ao quadrado, tem que tomar cuidado com o sinal de menos, mais 3c1 à quarta sobre 4. Isso aqui vai ser igual a do outro lado, a integral da f, só que num outro intervalo, né? Então vou substituir isso aqui no c2, então vai ficar c2 ao quadrado menos 3c2 à quarta sobre 4 menos, aí no c1 vai ficar c1 ao quadrado mais agora, né? 3 c1 à quarta sobre 4 menos cx, né? Então menos c que multiplica c2 menos c1. Tá bom? Então isso aqui vai cancelar algumas coisas, né? Esse cara vai embora com esse aqui vai embora com esse, e a gente sobra então com uma equação para descobrir o valor de C, tá bom? Então a gente tem, olha só, quando eu passar para o lado de lá eu vou ter C1 mais C2C, né? Faz a distributiva aqui, joga para lá, eu vou ter aqui alguma coisa, vamos lá. Arrumar. Aqui eu vou ter C1C, aqui eu vou ter um C1C também, então esse cara acaba cancelando com esse aqui, né? Tá bem? Então o que eu vou ter? C2 ao quadrado menos C vezes C2 igual a zero. E portanto de duas uma, né? Quem que é o C? Ele vai ser exatamente a C2. Tá certo? Então se o C é igual a C2, o que a gente tem? Lembra que f de C1 e f de C2 são iguais a C, né? Então eu vou ter uma equação aqui. O valor C é f de C2, né? Então f de C2 igual a C2. E, portanto, quem é f de C2? 2C2 menos 3C2 ao cubo. Igual a C2. C2, de duas uma, né? C2 igual a zero, não faz muito sentido. Ou, quer dizer, faz, né? Ou cancela tudo, a gente vai ter o quê? 2 menos 3C2 ao quadrado igual a 1. Você não errei nenhuma conta, é isso. E aí você resolve aqui o C2, né? Passa para lá, o C2 vai ser mais ou menos 1 sobre raiz de 3. E aí você vê quais são os valores certos, né? Aqui como está positivo C2 na figura e C2 igual a zero não dá muito certo, então você matou, né? O C2 igual a C, então o C tem que ser 1 sobre raiz de 3. Deixa eu ver, tá dizendo que meu som estourou aparentemente? Não, o helicóptero que passou voando aqui. Faltou aquele termo 3C2 à quarta. Será que eu esqueci dele? Vamos ver lá, Daniel. Pode ser, hein? Eu esqueci dele. Caramba. Então, esquece tudo isso aqui, né? Vamos voltar. Ai. Ainda bem que não é prova, né? Vamos refazer essa conta aqui. Sobrou esse termo 3C2 à quarta. Então, de volta à prancheta, né? O que a gente tem? Temos
Mas a ideia é a mesma, tá? Só muda a equação. 3c2 a quarta, tá, quadrado. 3c2 a quarta sobre 4 menos c vezes c2 igual a zero, tá? E aí, bom, vamos lá, né? Eu quero achar o c, ainda assim, né? Posso dividir tudo por c2. Eu vou ter então que o meu c é igual exatamente a c2 menos 3 quartos de c2 ao cubo, né? Ou seja, c vai ser 4c2, 4c se você quiser, 4c2 menos c2 ao cubo, tá bom? E aí, de novo, esse cara vezes 4, quem que é o valor de c? C é o f de c2, né? Vai ficar 4 f de c2 igual a 4. Vamos pôr... não dá, né? Dá para pôr um c2 em evidência aqui só. c2 que multiplica 4 menos c2 quadrado. Tá? Ou seja, 4 vezes f de c2. Então eu vou ter 8c2 menos 12c2 ao cubo igual a 4c2 menos c2 ao cubo. Se eu não errei nenhuma conta, é isso aqui, e aí você acha o c2, tá bom? Aqui tem um c2. Tá, dá para dividir o c2, vai ficar uma equação quadrática. Tem os termos, todo mundo tem c2, você tira um c2 aqui, então você vai ficar com 8 menos 12 c2 ao quadrado igual a 4c2 menos c2 quadrado. Tá? Então, uma equação de segundo grau, você acha o c2 ali. Tudo bem? Ai, Vitória, faltou um 3, será? Não sei. Aonde? Faltou, né? Aqui, ó. Obrigado. Menos 3. Aqui tem o 3 de novo. Aqui tem um 3. E aqui tem um 3. O fato é esse, é que sobra uma equação quadrática e você consegue resolver com Bhaskara e encontrar o valor do C2. Tá bom? A ideia para resolver o exercício é exatamente essa. E aí você acha o valor do C2 que precisa. Deixa eu ver. Alguém tinha comentado alguma coisa sobre as primitivas, né? De fazer com arco tangente, alguma coisa assim. Podia tentar alguma integração por partes até, né? Porque, se bem que... Bom, dá pra fazer, né? Você sabe quem é a primitiva de tudo ali. Um deles a primitiva é arco seno e a outra é arco tangente. Mais uma coisa para tentar, tá bom? Não sei se vocês já conseguiram avançar, conseguiram fazer ou não. Esse era o 2,5. Vou marcar aqui como feito na nossa coisa. Deixa eu ver. Outro que é bem pedido é o 37, o 39, o 38, esses do final, tá? Cadê a lista? Calcular a primitiva desses do final. As primitivas, vejam, é um exercício de fazer mesmo, né? Desculpa falar assim, mas... Por exemplo, o 38, né? 37 você vai usar mais ou menos a mesma ideia que a gente usou no 36, tá? Deixa eu voltar para a luzinha aqui.
Então 37, só que ele vai cair numa potência de seno, né? 37 é para você calcular a primitiva de 1 sobre raiz de A2 mais B2x2, tá? O truque, de novo, é o mesmo, né? A gente vai escrever isso aqui como puxo o A fora, vai ficar 1 sobre A, primitiva de 1 sobre raiz quadrada de 1 mais bx sobre A, tudo ao quadrado, dx. Aí, de novo, faça bx sobre A igual a tangente de U. Isso aqui vai te dar b sobre A dx igual a secante ao quadrado de U. Deu. Bom? Então, o que vai virar isso aqui, né? A integral fica 1 sobre A. Quem que é o dx? A sobre B, né? Vai ficar 1 sobre B, pulando fora da integral, então... E aí, secante ao quadrado de U. Ela é mais fácil que a anterior, na verdade, né? Apesar de dar mais medinho. Quanto que vai dar isso aqui? Esse cara é 1 mais tangente ao quadrado de U, né? O que é 1 mais tangente ao quadrado? Secante ao quadrado, raiz quadrada secante de U. Deu, tá? Então o que é isso? A primitiva da secante, né? E o que dá isso? A gente sabe de cor ou usando algum truque, né? Multiplica em cima e embaixo por log mais tangente, secante mais tangente, ou escreve como 1 sobre cosseno, multiplica em cima e embaixo por cosseno, a gente fez isso da última vez. Você vai obter, isso aqui é ln do módulo da secante de U mais tangente de U, mais a constante. Quem que é U? B sobre AX, então isso aqui vai ficar 1 sobre B, ln do módulo. Quem que é secante? Raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado, então vai ficar raiz quadrada de 1 mais B sobre AX quadrado. É que essa eu já tinha dado a dica, né? Por isso que eu estou fazendo. Mais a tangente de U, que é Bx sobre A, mais a constante de integração. Desculpem, tá? Então esse assim faz. O outro que a gente não viu, também não vou matar ele de bandeja aqui. Não de bandeja, mas cortar o direito de vocês se divertirem, né? O 38 também estava na lista. Ele é a primitiva de uma raiz quadrada. De novo, o truque é sempre completar quadrados aqui, tá? Então vai ser a raiz de x2 menos 2x mais 2. Tá, como é que você vai fazer isso aqui? Isso aqui é integral. Eu posso e devo procurar quadrados perfeitos aqui. Então eu teria x menos 1 ao quadrado, né? Se fosse mais 1 aqui, teria só isso, mas não é. Então fica faltando esse 1 que eu vou somar a parte aqui. E aí acabou, né? Você vai fazer o que? Chama... o que é 1 mais, né? O cara ao quadrado mais 1. Aí tem 1000 coisas que você pode fazer, tá? Aqui você pode, por exemplo, usando a identidade fundamental, você tem o que? Secante ao quadrado de U é 1 mais tangente ao quadrado. Então você poderia chamar x menos 1 de tangente de U. Ou pode ir na outra direção, que seria o quê? Você sabe que cosseno hiperbólico, que a gente viu na aula passada, né? Cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico
ao quadrado também é 1. Então você escolhe qual das duas você quer fazer aqui, tá? Vamos fazer assim, ó. Eu vou mudar a cor, vou escrever essa última em amarelo e a gente segue cada um dos caminhos para ver o que faz. Bom, então vamos lá. Cosseno hiperbólico ao quadrado de u menos cosseno hiperbólico ao quadrado de u é igual a 1. Tá? Então, usando a laranja, solução laranja, o que isso aqui fica, né? Vai ser, eu vou chamar x menos 1 de tangente. Eu vou ter que o dx vai ser secante ao quadrado de u du. E aí com essa conta, o que eu vou ter ali vai ficar a primitiva, né, de raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado, 1 mais tangente ao quadrado, secante ao quadrado, raiz secante, e o dx é isso, vai dar secante ao cubo de u du. Sabemos calcular isso? Sabemos, é secante vezes tangente sobre 2 mais meio do ln da secante mais tangente. Então temos a solução disso. Ah, como é que eu decorei? Eu não decorei, eu lembro que a gente fez na aula passada esse exercício, tá? E se você usar a solução amarela, a mudança de variáveis amarelinha, o que você vai ter? Eu vou fazer vou chamar x menos 1 de seno hiperbólico de u. Tá bom? E aí, portanto, dx, a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico, a gente viu isso da outra vez. Tá, então, isso aqui vai virar o quê? Eu vou ficar com raiz quadrada de seno hiperbólico ao quadrado mais 1, ou seja, raiz quadrada de cosseno hiperbólico ao quadrado. Cosseno hiperbólico, esse é sempre positivo, não precisa se preocupar, então eu vou ficar com cosseno hiperbólico ao quadrado de u, porque vai ter o cosseno hiperbólico daqui, mais o da mudança de variável du. E aí, como é que você pode calcular isso aqui? O que é cosseno hiperbólico ao quadrado? Lembra da definição, né? Cosseno hiperbólico de u, quem que é? E é x mais e a menos x sobre 2. Então esse cara ao quadrado, o que vai dar, né? Fica um monte de exponenciais, você sabe fazer. Isso ao quadrado é o quadrado do primeiro, e a 2x, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que é 1, né? Então mais 2, também sei calcular a primitiva, e o quadrado do segundo, e a menos 2x. Tá? Tudo isso dividido por 4. Sei calcular a primitiva de cada uma desses pedaços, né? Quem é a primitiva de E2x? E2x sobre 2, né? Direto. Quando você deriva, tomba o 2. Então aqui vai ser E2x sobre 2, sobre 4, então vai ficar E2x sobre 8, mais x sobre 2, mais E a menos 2x sobre menos 8. Né? Então, menos E2x menos 8 sobre 8. Achou a primitiva. E se você fizer aqui, você vai ter o quê? Secantes e tangentes. Então você acabou de descobrir uma identidade trigonométrica maluca relacionando exponenciais e logaritmos de funções trigonométricas. Tá? Se vocês acharem que a gente precisa terminar essa conta, a gente termina. Se não, quero ver o que vocês fizeram nos outros lá. O 37, o 38, que mais que tinha aparecido também? Deixa eu ver. 36. Qual que era o 36? O 36 a gente já fez. O 37 e o 38. Tá, beleza. A coisa começou a ficar meio maluca aqui. Ivan bugou no 40, Ivan? Vamos ver o 40 então. Só ver se minha luzinha não vai dar pau aqui de novo, né? Ela começou a ficar mal comportada.
Qual foi a coisa que você tentou? Qual das duas? Pra gente ver. Isso. Ah, você tentou fazer por partes? Tá. É uma saída, né? Vai ficar feio, porque o DU é horroroso, né? Não vai te ajudar. Então você vai ficar com um produto de arco-seno, né? Arco-seno com uma derivada do arco tangente. A derivada segunda do arco tangente, na verdade, né? Então não parece muito legal. Tenta fazer uma dessas mudanças, ou chama x de tangente ou x de seno de u, para ver como é que fica isso. Tá? A outra opção é, talvez você pudesse tentar usar um cosseno hiperbólico aí, não sei, tá? Porque na hora que você troca 1 sobre 1 mais x quadrado, se o x for seno hiperbólico, isso vira cosseno hiperbólico. Isso, uma substituição trigonométrica. Tá? A gente oficialmente viu apenas duas técnicas de integração, que são mudança de variável ou substituição, e aí você pode substituir do jeito que quiser, e também a integração por partes, né? O Fábio tem uma pergunta no 38, vamos ver o que eu fiz. Fábio, eu não fui até o fim, tá? Terminando aqui, vamos ver o que ia acontecer então, né? Integral da secante ao cubo. Isso aqui a gente sabe que é secante de u vezes tangente de u sobre 2. Né? Fazer por partes, lembra? Secante vezes secante ao quadrado, mais meio do ln de secante mais tangente de u, né? E aí, ao voltar para a variável x, a gente sabe que o tangente de u é x menos 1, né? Então, quem que é secante de u? Aí é aquela história, você vem aqui. É 1 mais tangente ao quadrado. Então, tangente ao quadrado é x menos 1 ao quadrado. Então, vai ficar raiz. Aqui é grande, né? Secante é raiz de 1 mais tangente ao quadrado. Então, 1 mais x menos 1 ao quadrado, 1 mais tangente ao quadrado de u, vezes tangente de u, que é x menos 1, sobre 2, mais meio do ln do módulo, de novo dessa raiz, mais x menos 1, mais a constante, tá bom? O que está aqui dentro dessa raiz é exatamente o 1 mais x menos 1 quadrado. Beleza? E aqui, terminando essa conta, a gente vai ter e a 2x sobre 8, quando derivar dessa parcelinha aqui, é 2x sobre 4, mais x sobre 2, quando deriva dá esse meio que está aqui, menos e a menos 2x sobre 8, quando derivar dá menos 8 vai dar mais k, mais a constante de integração, né?
E aí eu volto. Deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui. Tá, aqui desculpem, era tudo variável u. Não sei se era essa a tua dúvida. Tudo u. E quem que é u? Olha, vamos arrumar isso, né? Dá pra ficar bom. Olha, se eu juntar as parcelas, eu vou ter e a 2u menos e a menos 2u sobre 2. Aí tinha um sobre 8, né? Era sobre 8, põe um quarto aqui na frente. Mais x, aqui é u também, né? Tá bom? E o que é u? Arco semi-hiperbólico de x menos 1, né? Então, mais u. Então isso aqui vai me dar, olha só como é que eu posso escrever isso. Isso é seno hiperbólico de 2u, né? Pela definição, o cosseno é com sinal de mais aqui, o seno é com sinal de menos. Então aqui eu não sei porque está x, era para estar u, né? É elevado a u mais e a menos u. Então dá isso, seno hiperbólico de 2u sobre 4 mais u. Tá? O que é seno hiperbólico de 2u? Aí você tem que lembrar de umas formas, quer dizer, lembrar. Tem umas identidades trigonométricas, tipo as trigonométricas de seno e cosseno, que é o seno hiperbólico de 2u, né? E aí você vem e joga aqui. Eu não lembro ela de cabeça agora, deduzir vai ser um tempão, mas sai uma coisa parecida com a do seno, tá? Tem uma identidade trigonométrica, você escreve isso aqui como alguma coisa que dependa só de x. Então, tem duas maneiras, e o que a gente sabe é que essas duas funções, tanto a laranja quanto a amarela, diferem entre si por uma constante. Então, você substitui x igual a 0 na fórmula, sei lá, em uma e na outra, e você vai descobrir o valor do k. A diferença entre elas é o valor da diferença da constante, e aí você vai ter que uma, a em amarela, é igual a laranja, mais essa constante, por exemplo. Tá bom? É assim que faz. Se vocês me derem 2 minutinhos, eu tento lembrar essa conta. Na verdade, a minha dúvida foi na parte amarela. Era isso a dúvida. Por que virou X? Não era, eu tinha escrito errado, era U mesmo. Ivan, conseguiu fazer? Ou quem está tentando também, né? Não é pra... Nada, se você olhar a resposta é feia, mas é isso mesmo, né? Não tem muito jeito. Trinta e seis foi... 38 acho que a gente discutiu, né? Sim. 37 também. Ó, tem o 22. Vamos ver, o 22 também é de cálculo primitiva. Tá, o 22 ele é rapidinho, dá pra gente fazer antes de discutir. Ele deve caber nesse pedacinho aqui. Tá, da seção 3. É para calcular a primitiva de e elevado a x ao cubo vezes x quadrado.
Esse aqui é uma substituição direta, né? Não lembro, não vi quem perguntou, mas para quem perguntou é tranquilo. Se você faz a mudança de variável, você percebe que o que está multiplicando fora da exponencial tem muito a ver com o que está dentro da derivada, com a derivada do que está dentro do exponencial? Tem, né? Então se você chama u de x3, o du vai ser 3x² dx, né? E é justamente o que eu tenho, x² dx está aqui. Então, essa primitiva, mudando de variável, eu vou ter e elevado a u. O que é x² dx? Du sobre 3. Bom, 1/3 pula fora da integral, né? Vou fazer todos os passos. Elevado a u du. E a primitiva da exponencial é ela própria, né? Do jeito que está aí. E elevado a u mais a constante. Ah, 1/3. Bota 1/3 dentro da constante e tudo bem. E volta para a variável que você queria, né? Variável x. Então vai ficar e elevado a x ao cubo sobre 3 mais a constante. Ah, como é que eu sei se eu acertei ou não? Deriva esse cara, tem que dar o que está dentro da integral, né? E o que é a derivada da exponencial? É ela própria vezes a derivada do que está dentro. Tombo 3, cancela com de baixo, dá certinho o que estava ali, tá bom? Então 22 está feito também. Tem o 412, né? O 39 eu acho que a gente chegou a discutir aqui. Deixa eu ver qual é o 39. Ah, o 39 não, mas você sabe o que fazer, tá? O 39, deixa eu só anotar ele aqui embaixo também. Era uma dúvida, né? 39 vai ser a primitiva da raiz quadrada de alguma coisa. Que é tipo 3 menos 2x menos x². Deixa eu conferir lá de novo se é isso mesmo. 3 menos 2x menos x². Essa aqui você vai fazer o quê? Escrever como raiz quadrada de 2 menos a... Desculpa, 2 não, põe 4. 4 menos 1 menos x, 1 mais x². Tudo ao quadrado. Tá certo isso? Tá, né? Vai ficar 4 menos 1, 3. Depois menos 2x menos x². dx. E aí como é que você segue em frente aqui? Chama... Puxa o 4 em evidência, tá bom? Então só para deixar claro. Coloca o 4 fora... Puxa o 4 em evidência, sai como um 2 da raiz e também da integral. 1 menos x mais 1 sobre 2, tudo ao quadrado. E aí segue em frente dx, né? E aqui a mudança de variável natural para fazer é chamar x mais 1 sobre 2 de seno de u ou cosseno de u, tá bom? Vai ficar o quê? 1 menos seno ao quadrado, que é cosseno ao quadrado com essa raiz da cosseno, a derivada do seno e cosseno, então vai ficar aí numa integral de cosseno ao quadrado. E a integral de cosseno ao quadrado a gente sabe fazer, não sabe? Se não souber, é um bom momento para me falar. Vai dar certo sim, Ivan. É por aí o caminho, tá? Se você olhar para a resposta que está na lista, ela é horrível. Cadê ela? Deve aparecer uns arcos tangentes e coisas assim. Ah, tá ali. Arco tangente, né? Então pronto. Tenta fazer, terminar essas continhas. O 41 é cosseno ao cubo. O truque é escrever como cosseno vezes cosseno ao quadrado. Acho que esse a gente fez em alguma aula. Troca o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado e depois uma substituição. E a integral do cosseno ao quadrado que eu perguntei, todo mundo sabe fazer ou tem alguém que não sabe? Ou não lembra, não quer pensar agora e quer que eu mostre como é que faz?
Quer dizer, essas potências de funções trigonométricas tem um jeito meio padrão de fazer, né? Mas para você conseguir terminar, você precisa saber quanto que é a integral de seno ao quadrado e também de cosseno ao quadrado. Eu acho que eu cheguei a falar na sala, né? Você usa as duas identidades. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. E cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é cosseno de 2x. E se você quer seno ao quadrado, você subtrai uma da outra. Se quer cosseno ao quadrado, soma as duas e aí corre para o braço. Deixa eu ver o... Rolou, Ivan? A gente tem mais um tempinho, eu posso tentar dar um empurrãozinho se precisar. Vamos ver, eu vou tentar voltar na tela. Bom, esse aqui, o 36, é como eu tinha dito, isso aqui você faz, a gente já fez na aula passada, o 40, né? Deixa eu ver, tem mensagem aqui no chat e diz, seria bom. Tá bom, então vamos lá, né? Vamos fazer a seguinte coisa. Vamos usar essa segunda e a gente vai ter o seguinte, né? Isso aqui, usando isso eu vou ter o quê? Que o dx é cosseno de u du. Tá bom? Então isso aqui eu vou poder escrever como, né? Vai ficar a integral. O dx é cosseno de u du. Eu vou ficar embaixo com 1 mais seno ao quadrado de u. Certo? Certo. Que mais? E aqui eu vou ter 1 menos x quadrado, né? 1 menos seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, raiz de cosseno ao quadrado, cosseno de u du. Legal? E isso vai me dar du sobre 1 mais seno ao quadrado. E aí você pode ficar triste nesse momento, mas não é hora de ficar triste. O que a gente faz? A gente pega e pode escrever as coisas de várias maneiras, né? Você pode, por exemplo, dividir em cima e embaixo por cosseno ao quadrado, por exemplo. Para fazer parecer o quê? Secantes e tangentes, né? Então, dividindo em cima e embaixo por cosseno ao quadrado, eu vou ficar com secante ao quadrado de u, du, embaixo. Ou se você quiser, você pode lembrar que tem uma relação do seno com a secante e com a tangente, né? Mas aqui você pode fazer dividindo por cosseno ao quadrado, né? Vou ficar com 1 sobre cosseno ao quadrado aqui também. Então vou ter secante ao quadrado de u mais tangente ao quadrado de u. E aí o que você tem, o que é secante ao quadrado, né? É 1 mais tangente ao quadrado, beleza? Então isso aqui vai ficar integral da secante ao quadrado de u du. E aí aquela secante eu vou trocar por 1 mais tangente, então eu vou ficar com 1 mais 2 tangente ao quadrado de u. Tá certo? E eu faço mais uma mudança de variável agora, porque a derivada da tangente está lá em cima, né? Mas você chama, sei lá, z de tangente de u. Quem que é o dz? Secante ao quadrado de u. Então essa integral vai virar dz
sobre 1 mais 2z ao quadrado. Ai, piorou, não sei fazer, sabe? Vamos lá. Isso aqui vai ser integral em dz. Só vou reescrever, você vai matar na hora. 1 mais raiz de 2z ao quadrado. Tá? Então, o que quando eu derivo dá 1 mais alguma coisa ao quadrado? É um arco tangente. Só que tem esse número multiplicando. Então, se você não tá com jeito para fazer isso de cabeça ainda, chama w de raiz de 2z. dw é raiz de 2 dz. Tá bom? E acabou. Isso aqui vai ficar integral, então o dz é 1 sobre raiz de 2 du, 1 sobre raiz de 2 pula fora da integral. Vai ficar com du sobre 1 mais u ao quadrado. Então, aqui é 1 sobre raiz de 2, arco tangente de u, né? Raiz é constante. Volta todas as variáveis, 1 sobre raiz de 2, que é w, né? Arco tangente de w. Quem que é w? Raiz de 2z, então arco tangente de raiz de 2z, mais a constante. Quem que é z? Z é tangente de u. O que é u? Cadê? U é x é seno de u, né? Então u é arco seno de x, tá bom? Vai ficar 1 meio do arco tangente de raiz de 2 vezes tangente de u. O que é tangente de u? U, você pode pensar assim, que seria tangente do arco seno, né? Para voltar aqui, porque o u é arco seno de x. Mas aí fica feio, tem que escrever isso assim, ó. 1 sobre raiz de 2. Tangente não é seno sobre cosseno? Vamos fazer essa conta, vou mudar a cor para não ter confusão, né? Tangente de u igual a seno de u sobre cosseno de u. E aí eu posso escrever o que é o seno de u? É x. E o que é cosseno de u? Raiz quadrada de 1 menos seno de u. Então eu vou escrever isso como raiz de 1 menos x quadrado. Tá bom? Vai ficar o arco tangente. Porque eu não posso botar esse raiz de 2 para fora e cancelar o arco tangente com tangente, né? Por favor. Então vai ficar arco tangente de raiz de 2x sobre raiz de 1 menos x quadrado. Mais a constante de integração. Tá? Então, como é que eu vou saber se eu acertei ou não? Pega isso aqui, deriva, tem que dar o que está lá dentro. E vai. Tá bom? Dúvidas? Alguma dúvida nisso? Então, parece fácil, né? É aquela coisa de sempre. A matemática, quando a gente vê os outros fazerem, parece trivial. Como tudo, né? Você vê um cara tocando numa orquestra, parece fácil, né? Ele está só esfregando aquele pedaço de pau com um arame na ponta, naquela coisa engraçada com 4 cordas e sai um barulho. Eu vou tentar fazer igual. Você pega um violino na mão e tenta tocar, parece que tem um gato chorando, né? Por quê? Como é que o cara chegou lá? Foi fazendo, treinou, sofreu um pouquinho, mas a paixão dele por aquilo fez com que ele superasse as dificuldades. Tá? O Fábio pediu a palavra? Pode falar, Fábio. Dá para me escutar, senhor? Perfeitamente, pode falar. Nessa parte que você faz a mudança de variável,
Lá quando está a integral de du sobre u mais seno ao quadrado de u, Perfeito. daria para fazer Aqui, né? a mesma coisa que você... daria para fazer a mesma coisa que você fez quando você trocou a variável. Você colocou u é igual a raiz de 2 vezes z, só que você colocaria tipo, uma variável u sendo seno de... w sendo seno de u. O que ia acontecer se a gente faz isso, né? Quando eu ponho w igual a seno de u, o dw vai ser cosseno de u du, né? Então eu ia ficar com 1 mais w ao quadrado embaixo e um cosseno em cima multiplicando. Você ia dar volta. Tá. Percebe? Que Uhum. a mudança, assim, a mudança de variável que você fez é legítima, correta, mas ela não te ajuda em nada. Né? É uma operação válida que não caminha na direção de resolver o problema. Entendi. Tá bom? Então acho que a melhor coisa para fazer nesse caso aqui é dividir em cima e embaixo por cosseno quadrado, como eu fiz, ou tentar, no final das contas é o que está escrito ali embaixo, né? Olha, se você olhar, a gente tem nessa identidade amarela, o que eu estou escrevendo é que seno vezes secante é igual a tangente. Né? Então eu posso trocar esse seno ao quadrado pelo quê? Por tangente sobre secante. Então seno ao quadrado é tangente ao quadrado sobre secante ao quadrado, e quando você tira o mínimo vira exatamente o que está aqui. E aí segue em frente. Tá bom? Beleza, obrigado, senhor. Imagina! Ó, a gente já está quase terminando o horário, invadindo o intervalo de vocês, mas se vocês quiserem perguntar mais algum exercício, a Luísa precisa ir. Então, Luísa, esse é o nosso último encontro do semestre, tá? Eu até queria agradecer vocês pelo empenho e dedicação nessa situação super adversa. Foi um prazer ter trabalhado com vocês esse semestre, para quem não for ficar no cálculo 2, né? Pro cálculo 2 a gente vai se ver de novo. E assim, é uma pena que tenha que ter sido dessa maneira. Acho que seria muito mais produtivo e o aprendizado de vocês muito mais forte, mais intenso se a coisa tivesse sido de maneira presencial. Mas ainda assim acho que a gente conseguiu, dentro das limitações impostas, fazer alguma coisa bem adequada. Tá? Para quem não for ficar no cálculo 2, eu agradeço de coração todo o convívio, mesmo que virtual, a troca de experiências aqui. Eu aprendi um pouco como é que faz essas coisas digitais também. Acho que não me saí tão mal quanto eu tinha planejado que fosse acontecer, ou quanto eu esperava que fosse acontecer, na verdade. Planejei para dar o melhor possível e se não ficou bom, foi o melhor que eu consegui fazer. Peço desculpas para quem não gostou, tá? Mas era o que a gente tinha na mão no momento. Então, hoje foi a nossa última sessão online do Cálculo 1. Tá? Na quinta, vocês já vão estar em regime de provas. Eu não posso dar aula, né? Eu sei que teve situações inversas onde as pessoas deram provas durante as nossas aulas, mas eu não preciso revidar na mesma moeda. Eu quero que vocês se dediquem às avaliações que vocês vão ter daqui para frente. Como alternativa, se sobrou alguma dúvida, o que a gente vai fazer? Chat do E-Disciplinas, e aí vocês podem escrever lá. Se for uma coisa que está aparecendo muito, eu posso gravar um videozinho curto com aquela solução, abrir um espaço para discussão ali, tá? Mas uma sessão para todo mundo agora, acho que não vale a pena. Na verdade, não é que não vale a pena. Poderia valer a pena pela necessidade de vocês, mas eu estaria atravessando um combinado que eu fiz com a Poli. E combinados eu cumpro, mesmo que a outra parte não, tá? Que bom, Ivan, que você gostou. Cálculo é difícil, tá? Você pode ter tido dificuldade no ano passado. Essa matéria não é fácil. Como eu te disse, é um salto de paradigma, né, em relação à matemática que você vê no ensino médio.
o primeiro curso de matemática no ensino superior, então ele pode ser traumático e nem todo mundo está pronto para encarar isso logo de uma vez. Então, se você aprendeu bastante dessa vez, certamente foi por uma maior maturidade tua para encarar esses conteúdos. Eu fico feliz de ter ajudado no caminho, tá? É gratificante ouvir uma retribuição e um agradecimento dessa forma. Obrigado a você. Tá bom, gente, acho que a gente para por aqui então. Quem for para o cálculo 2, quer dizer, quem continua na Poli, né? O pessoal da FAO acho que não faz o cálculo 2, mas quem for para o cálculo 2, vem junto que a gente começa então lá ou no dia 17 ou no 24. Eu não sei exatamente o horário das nossas aulas ainda. Se for ter aula na segunda-feira, a gente se vê dia 17, se não, só no 24. Tá bom? Então, boa prova para vocês a partir da sexta-feira e bom descanso para vocês que merecem. Todos nós merecemos, né? Obrigado, Isabela. Valeu, gente. Um abração a todos e até o futuro. Tchau, tchau.